Paz e graça da parte de Jesus a cada amado irmão e a cada amada irmã que escuta essa live nesse momento. Eu quero agradecer a Deus porque esse dia 2 de março de 2026 nós estamos reunidos para falar do amor de Deus. No despertando de hoje, eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas, pelos grandes feitos, pela Sua mão poderosa, pela provisão, pelo socorro bem presente na hora da angústia, pelo conforto, pelo consolador que Ele é. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque Tu tem nos consolado nos dias difíceis, porque Tu tem nos alcançado no momento da dor, quando a nossa mente não consegue negociar as nossas emoções. Tu tens sido aquele que nos conforta, Tu tens sido aquele que alcança a nossa mente, o nosso coração, nos protege, nos acalenta, nos direciona e nos faz se sentir filhos, acolhidos e amados. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura bíblica que está lá no livro de Mateus, capítulo 25, versos do 1 ao 13. Tem uma história muito interessante aqui. A Bíblia vai falar sobre 10 virgens, a parábola das 10 virgens. E nós temos um grande ensinamento a extrair dessa parábola nessa manhã. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que naquele tempo o reino do céu será como 10 damas ou 10 virgens de honra, que pegaram candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. Aí a história vai contar que as imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo, ao passo que as outras levaram óleos em vasilhas com as candeias. O noivo, a Bíblia vai dizer que o noivo se atrasou e todas adormeceram. Olha que interessante. O noivo se atrasou e todas, sem exceção, as 10, tanto as prudentes quanto as imprudentes, adormeceram. Literalmente elas dormiram. Mas no meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está aqui, o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. As jovens acordaram e prepararam suas candeias. As imprudentes disseram às sensatas: dei-nos um pouco do seu óleo, porque nossas candeias estão se apagando. Não, elas responderam. Talvez não haja o suficiente para vocês e para nós. Comprem óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele à festa de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor, elas gritaram, deixe-nos entrar. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Olha que coisa dolorosa. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa é a palavra do Senhor. Nós devemos ficar alertas, nós devemos ficar atentos, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Jesus conta a história, literalmente, de 10 virgens que esperavam o noivo. Você observa a palavra falando. Todas estavam no mesmo lugar, todas tinham lâmpadas, mas todas dormiram também. Mas nem todas, amadas, entraram, nem todas tiveram literalmente a honra de entrar com o noivo. O problema não foi o sono aqui, porque dormir é humano. O problema foi não estar preparado quando chegou a hora. A realidade é essa, muitas vezes nos passa despercebido. O grande problema aqui, irmãos, foi não estar preparado quando chegou a hora. E o despertando, ele tem trazido esse sentido para nós, esse entendimento de que nós precisamos ter em mente essas convicções, de que nós precisamos estar pronto para quando o noivo chegar. Essa parábola, literalmente, irmãos, é um espelho da igreja de hoje. Muita gente está perto, literalmente,
mas não está pronta. Muita gente aparentemente está envolvida, mas não está pronta. E nós precisamos entender e pedir direcionamento a Deus para perceber também se nós não somos essas pessoas que estamos pertos, mas não estamos prontos, e começar a mudar essa realidade. O perigo de dormir espiritualmente aqui, irmãos, tem algo que eu preciso dizer para você. Existe um perigo iminente sobre dormir espiritualmente. Todas cochilaram. A gente vai ver no versículo 5 que, sem exceção, todas cochilaram. Dormir aqui não é físico. Dormir aqui é literalmente espiritualmente. Às vezes nós vamos dar uma baixada de guarda. Existem alguns sinais de sono espiritual. Primeiro, a oração ela literalmente esfria. Você sente aquela oração sem fervor, aquela oração fria, a oração automática. Literalmente, eu estou fazendo ali por protocolo. Outra oração, outra questão de evidência de sono espiritual, a Bíblia fechada, direta, ela não tem direcionamento nenhum. Ela só serve para ser um adereço ou um objeto, um preceito sem sentido nenhum. A nossa Bíblia ela deve estar aberta. Nós devemos estar atentos ao que ela está dizendo. Outra coisa que é uma evidência de quem está dormindo espiritualmente, literalmente, nós começamos a tolerar o pecado, achar que o pecado é algo normal, achar que, ah, não, isso aqui é Deus, ele perdoa, perdoa. Ah, mas você começa a fazer daquele pecado literalmente algo de estimação. Você começa a normalizar o pecado. Às vezes pode ser um vício em jogos, às vezes pode ser pornografia, às vezes pode ser prostituição, às vezes pode ser mentira, às vezes pode ser situações onde você literalmente tem que mentir para poder se beneficiar de algo e você vai se acostumando com aquilo ali. Às vezes, até, irmãos, olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que estão na igreja, e isso aqui é uma coisa grave que eu vou dizer, que deixam de se casar com as pessoas que amam e estão juntas porque recebem pensão de terceiros. E se casar, perde a pensão. Existem muitas situações nesse sentido. É algo bem complexo mesmo e a gente precisa aqui pontuar algumas questões que ainda existem nos dias de hoje. E é interessante você frisar e você entender que isso são tipos de pecados tolerados. A mentira, literalmente, situações onde você acaba tendo que mentir para poder se beneficiar. E essa é uma das que mais acontece. Existe aqui algo muito interessante que a gente percebe que são sinais do sono espiritual. Literalmente, você costume com a presença de Deus. As pessoas, eu tenho a presença de Deus e às vezes elas não respeitam essa presença. As loucas tinham lâmpadas, a aparência, literalmente. Elas brilhavam, olha aí, as loucas elas tinham lâmpadas também, elas estavam brilhando, mas não tinham azeite, irmãos. O azeite é vida com Deus, olha que coisa interessante. Você pode até ter lâmpada, Você pode ter até a aparência de crente, você pode até ter a aparência de quem literalmente é alguém que gosta do Senhor. Mas, amados, o que faz a diferença é literalmente ter azeite, que é vida com Deus. O azeite representa vida com Deus. A lâmpada sem azeite, literalmente, é religião sem intimidade, irmãos. É literalmente como se fosse alguém que tivesse um protocolo a cumprir, mas não tem a presença de Deus de maneira literalmente enraizada dentro de si. O azeite aqui, ele não se empresta. Perceba que essa unção é literalmente uma ligação sua com Deus. O azeite não é algo que você vai pegar e vai emprestar, porque o azeite representa, amado, olha que coisa tremenda. O azeite representa vida no Espírito, comunhão com Deus, santidade, relacionamento pessoal. O azeite, ele faz essas coisas, mas literalmente existe aqui uma verdade dura de muitas vezes nós absorvemos. Muitos de nós estamos distantes aqui, porque na verdade ninguém pode viver a sua fé por você. A realidade é essa. É algo exclusivo, pessoal. Ninguém pode se converter por você. E ninguém pode vigiar por você. Olha que coisa tremenda, Márcio.
Quando Cristo voltar, o que é que ele vai encontrar? Nós precisamos entender que a fé da mãe não salva o filho. A fé do pastor não salva a igreja. A fé do cônjuge não salva o outro. Cada um precisa do seu próprio azeite. Isso aqui é muito marcante, viu, irmão, para mim. Essa percepção de que cada um precisa do seu próprio azeite. Cada um precisa da sua vida com Deus. Cada um precisa manter a sua intimidade com Deus. A hora, amados, ela chega de repente. Chega de repente. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo. No versículo 6, nós vamos observar que à meia-hora ouviu-se um grito muito intenso, né? O noivo chegou, chegou o noivo, eis aí o noivo. Aí a gente percebe que a meia-noite é uma hora inesperada, né, irmãos? Tem muita gente dormindo nesse horário. É um horário bem complexo, é um horário difícil. É um horário onde o sono ele literalmente pega. E o que me deixa assim mais intrigado nessa história e ao mesmo tempo admirado nessa história é porque todas estavam dormindo. Lá ela vai dizer que naquela hora inesperada, literalmente o tempo estava escuro, né? Literalmente devia ser um tempo de crise, um tempo de surpresa, literalmente. Perceba que tem todos esses objetivos, tem todos esses adjetivos que cercavam aquele horário, né? Que era uma hora inesperada, era um tempo escuro, era um momento de crise, um momento onde literalmente aconteceu uma surpresa. O problema das loucas não foi não saber, irmãos, foi achar que ainda dá tempo. Porque, na verdade, muitas pessoas conhecem, porque a gente ainda vai voltar. Mas sempre a gente fica imaginando, olha, vai dar tempo ainda, ainda posso realizar isso aqui, ainda posso fazer isso aqui. E a gente acaba vivendo uma vida muitas vezes de adoração a outros deuses, de devoção a outros deuses. E eu percebi uma coisa interessante. As loucas, elas foram comprar azeites, literalmente porque elas imaginavam que dava tempo ainda. Mas quando voltaram, irmãos, já era tarde demais. O maior engano nosso aqui espiritual é pensar que depois eu me conserto. Perceba que as loucas, as virgens loucas, elas saíram literalmente para comprar o azeite, porque elas imaginavam que dava tempo de se consertar. Esse é um engano da nossa geração. Depois eu me conserto, mais tarde eu me arrependo. Quando eu ficar velho, eu busco a Deus. Perceba que a grande questão e o grande ponto aqui nosso é compreender que existe um tempo para todas as coisas. E o Senhor está nos chamando para um tempo de serviço, para um tempo de renúncia, para um tempo de estarmos alertas e despertos. Mas a gente vai ver aqui no versículo 10 dessa passagem que a porta ela se fecha. A porta ela literalmente vai ficar fechada. Quando a gente olha para o versículo 10 ele vai dizer assim: entretanto, assim que elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele. Literalmente a festa do casamento e a porta foi fechada. Irmãos, a porta irá fechar. A porta aberta representa a graça que nós temos. Nós estamos vivendo um tempo de portas abertas, um tempo onde o evangelho ele é acessível para todos, um tempo onde eu e você podemos nos entregar completamente ao Senhor, um tempo onde a gente pode buscar o Senhor e achar, um tempo onde a gente pode se relacionar com o noivo. Nós estamos vivendo esse tempo aqui, mas existirá um tempo, amados, onde a porta irá fechar. E isso representa o juízo de Deus, o cumprimento da sua palavra. Quando elas bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. Jesus respondeu a seguinte palavra. A parábola ela é muito forte e ela vai dizer assim, ó, Jesus ele fala o seguinte: não vos conheço. Irmãos, é tempo de servir, é tempo de buscar, é tempo de adorar. O não disse, amados, aqui fala algo muito interessante. Ele vai dizer que nunca ouviu falar de vocês. O noivo disse: Eu não conheço. Chega, eu me arrepio todinho, irmãos, nessa hora. Literalmente, eu não conheço significa que vocês não tiveram relacionamento comigo. É uma pessoa que não teve relacionamento com Deus.
Porque a religião abre a boca, mas só o relacionamento abre a porta. A religião, ela abre a boca, dizendo que conhece o Senhor. Mas, amado, só o que abre a porta, literalmente, é vida com Deus, é relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que existe algo que o Senhor está nos chamando para dizer. O Senhor está nos chamando para despertar, antes que seja tarde. E essa não é uma palavra de temor, amados, de colocar medo, mas é uma palavra para nós ficarmos alertas, vigiar. Ele vai dizer no versículo 13 dessa parábola: vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Deus está dizendo hoje: desperta agora, enche a tua lâmpada hoje, conserta-te hoje, volta hoje a fazer aquilo que o Senhor, amados, te chamou para fazer. Não espere a doença, não espere o luto, não espere a crise, não espere a morte, porque muitas vezes nós estamos esperando. Não espere a volta de Cristo para se preparar, para estar preparado. Porque quando a trombeta tocar, irmãos, não vai dar tempo de comprar azeite. Essa é a realidade. Quando a trombeta tocar, nós não teremos tempo de comprar azeite, de consertar as coisas, de sair correndo para resolver alguma coisa. Não dará mais tempo. E existe algo que eu quero dizer para você. Hoje ainda, amados, é dia de nós retomarmos o nosso primeiro amor com o Senhor. Hoje a porta ela está aberta. Hoje o noivo ainda espera, o noivo está esperando ainda. Mas se você está frio, se você está distante, se você está relaxado, ou se você vive só de aparência, esse é o momento de despertar. Esse é o momento de acordar, esse é o momento de se encher do azeite do Senhor, da presença de Deus, da unção de Deus. Esse é o momento de voltar para Deus, irmãos. Nós precisamos voltar para o Senhor Jesus. A parábola das 10 virgens, ela nos traz grandes ensinamentos e grandes lições. E eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer para você que esse tempo, hoje é o tempo que o Senhor nos deu para despertar. Que você esteja atento, que você esteja vigilante e que você esteja alerta para as coisas de Deus. Porque o Senhor pode muito bem voltar hoje, no dia 2 de março de 2026, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Só existe uma certeza: o Senhor voltará para buscar a sua igreja. O noivo voltará para buscar a sua noiva. Essa é uma promessa. E ele diz de maneira bem clara, irmãos. E esse percentual ele me deixa muito alerta também. A Bíblia também vai falar em outras versões que estarão dois no campo e um subirá. Estarão dois trabalhando, fazendo qualquer outra coisa e um subirá. Nós sejamos atentos sobre a palavra de Deus. Nós sejamos atentos sobre aquilo que o Senhor já nos falou através da sua palavra. Porque ele vai dizer que naquele tempo o reino do céu será como as 10 virgens de honra que pegaram candeias e saíram para o encontro do noivo. Porém, ele vai dizer que 5 eram imprudentes e 5 eram sensatas. Que nós possamos ser como as prudentes, que embora estivesse dormindo, quando ouviram o alarido, o grito, o toque da trombeta, acordaram e já estavam prontas. As imprudentes, elas acordaram no toque, literalmente, no alarido, na gritaria, elas acordaram, perceberam que tinha um pouco de azeite, saíram para comprar azeite, tentando resolver os problemas. Quando voltaram, a porta estava fechada, irmãos. Nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus ela é fiel para se cumprir. Essa palavra precisa estar aberta. Essa palavra precisa estar no nosso coração. Essa palavra precisa estar no nosso pensamento. E nós devemos colocar em prática. Nós devemos ter sede de anunciar essa palavra a tempo e a fora de tempo. Todos os dias que você seja fiel a essa palavra, que você cumpra os princípios do que ela realmente determina para nós. Que nós possamos, amados, ser homens e mulheres corajosos e impulsionados a falar do amor de Deus, porque a sua palavra está dizendo de maneira clara e de maneira evidente. A porta, amados, aqui ela vai se fechar. No versículo 10 ela fala sobre isso. E nós precisamos entender que a hora ela chega de repente.
No versículo 6 vai dizer que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Literalmente, essa hora ela vai chegar. E essa hora ela é muito representativa, porque é uma hora inesperada. É uma hora, um tempo aparentemente escuro, um tempo onde você não terá muito tempo para resolver as coisas. Literalmente é um efeito surpresa, irmãos. O problema das loucas ali não foi saber que o Senhor ia voltar, elas tinham consciência, mas foi achar que ainda dava tempo. Literalmente, o nosso grande problema é esse, é sempre achar, não dá tempo, dá tempo, dá tempo. Mas foi o que elas foram fazer, elas foram comprar azeite. Mas quando voltaram já era tarde demais. Às vezes a gente sabe até onde buscar a presença de Deus. Só que nós estamos esperando o Senhor chegar para poder ir buscar a sua presença. Irmãos, e nessa hora será tarde. Nós precisamos estar atentos e alertas, porque esse é o tempo da graça. Esse é o tempo onde as portas estão abertas. Esse é o tempo onde você precisa se reconectar, reconectar a sua vida com o Eterno. Quero orar pela tua vida nessa manhã. Pai, nós queremos te bendizer, ser gratos a ti, porque a tua palavra tem nos alcançado. Nós queremos entregar esse momento a ti, nas tuas mãos, que tu alcance cada casa, cada lar, que tu alcance cada coração, cada pensamento nessa manhã. Nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelos governantes dessa nação chamada Brasil. Nós oramos por cada família, nós oramos por cada enfermo, nós oramos para que o Senhor possa liberar cura, como Jeová Rafa, aquele que cura toda dor. Nós oramos para que o Senhor possa liberar provisão, como Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Nós queremos orar para que o Senhor se permaneça presente, como Jeová chamar, aquele que sempre presente está. Nós queremos pedir a tua presença todos os dias no nosso meio. Deus, alcança tudo que o Senhor pode alcançar, porque eu sei, faz o efeito que o medicamento não pode fazer, toca onde a cirurgia não pode tocar, que toda enfermidade física, emocional, espiritual seja sanada, que toda depressão, Senhor, não prevaleça, que toda ansiedade não prevaleça, que toda síndrome do pânico, que todo complexo de inferioridade, tudo aquilo que tem tentado paralisar os teus filhos e impedir os teus filhos de se relacionar melhor contigo, Senhor, seja rompido. Deus nos faz estar prontos, assim como as noivas prudentes, assim como aquelas mulheres, Pai, assim como aquelas que estavam preparadas com azeite, nos faz ser dessas. Deus, retira de nós toda religiosidade, todo pragmatismo religioso, toda norma e todo conceito, toda regra que nos impede de ser livres em Ti. Muito obrigado pela Tua presença em nós, Senhor. Muito obrigado porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigado por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e elas não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma excelente segunda-feira e que essa segunda-feira faça a diferença na tua vida. Em nome de Jesus, amém.